Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Café com Paula Belfort. E hoje vai ser de uma forma diferente. Eu vou contar a minha história como prometido, mas antes também eu quero agradecer aos meus patrocinadores oficiais, eu mesma, tá? Dot Bronze, Belfort Shop, Belfort Beauty e Belfort Beauty Imperatriz, tá? São as empresas que me patrocinam até o momento. Estou atrás demais, tá? Se fica aí a dica. Gente, então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês dentro do empreendedorismo. Muita gente tem curiosidade de saber como nasceu a Paula empreendedora. É, eu vou contar para vocês detalhadamente, desde o meu início, desde como começou a Paula vendedora, como que deu start na área da beleza e como que está a minha vida hoje, tá? Ou seja, a trajetória toda. Então sejam bem-vindos à minha vida, né? Eu vou abrir aqui o meu livro para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês se inspirem na minha história, que vocês possam aí tirar alguns insights, né? Ter algumas dicas para colocar aí na vida de vocês. Enfim, vamos lá. Vou me apresentar, primeiramente. Me chamo Paula Belfort, tenho 30 anos e irei completar 31 no dia 23 de novembro, que no caso é amanhã, que a gravação desse podcast está sendo no dia 22, tá? Então eu vou completar aí 31 anos, já tenho mais ou menos na área, empreendendo, mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos mesmo. Como começou a Paula empreendedora? Eu digo que a Paula empreendedora, ela nasceu desde um comércio, né? Comércio do meu padrinho, né? Eu morei com os meus padrinhos desde nova e eu sempre estive naquele ambiente, né? De vendas, de negociação, né? Atendimento ao cliente e eu sempre estive perto, né? Deles, vivenciando o dia a dia no comércio. Então, para mim, aquilo já estava enraizando na minha vida, sabe? É, o empreendedorismo em si. E lá eu aprendi a vender, aprendi a negociar, aprendi a barganhar, né? Para eu ganhar minha mesadinha, por exemplo, eu tinha que vender um saco de bombom. E meu padrinho dizia, a senhora vai vender por 2 centavos. Ou eu vou te passar por 2 centavos. Na época, 1 centavo, né, gente? Era muita coisa. E aí tu vai vender por tanto. E aí eu pegava o resto, reinvestia e comprava outras coisas. Então assim surgia a minha mesada. Eu lembro muito bem disso. Era até aqueles bombonzinhos rosinha que é de iogurte. Gente, eu sou louca por esse bombom. Não posso chegar em um lugar que tiver aquele bombom, eu fico louca querendo comer. Porque me dá uma lembrança da minha infância. Mas enfim, a gente acha que não, mas tudo que acontece na nossa vida, na nossa infância ali, influencia muito em quem somos como adultos, né? É, e para mim, ali foi um start. Com o passar do tempo, o que aconteceu na vida de Paula, né? Eu morava com os meus padrinhos e eu acho que aos 13 anos. Ai, gente, desculpa. Aos 13 anos para 14 anos, eu acho. Não me lembro o ano certo. Mas eu fui morar com a minha mãe, né? Então eu fui para uma realidade totalmente diferente da que eu tinha. Os meus padrinhos, eles tinham uma condição, vamos dizer assim, não eram ricos, mas eles tinham uma condição mais estável, né? E a minha mãe já não tinha tanto, né? Então eu percebi essa diferença, percebi que ali tinha uma escassez e tudo mais, e eu não desejava. Sempre tive muita admiração pela minha família, sempre tive muita admiração pela minha mãe, pelo meu pai, porque eram pessoas trabalhadoras que nunca deixaram faltar nada pra gente na medida do possível. Nós não tínhamos uma vida luxuosa, né? Mas nós tínhamos ali o básico. Mas para mim, é como se eu tivesse ido de um extremo ao outro, né? Eu tinha uma condição financeira relativamente boa, né? Vamos para uma criança. Vamos falar da criança, né? Eu tinha tudo que uma criança poderia querer naquela época, né? Brinquedos e tudo mais, conforto, lançamentos que tinha de sapatinho da Xuxa, tudo eu tinha, né? E aí, de repente, eu saí daquela minha realidade e aquilo ali foi um choque muito grande, né? E eu disse, cara, não é isso que eu quero, né? Nunca critiquei a minha mãe, nunca julguei nada, pelo contrário, tive uma admiração, mas respeitando a história deles,
E não era aquela história que eu queria repetir na minha vida. Porque muitas das vezes a gente repete, né? Repete a história dos nossos pais ou usa a história dos nossos pais como desculpa para os resultados que a gente não tem na nossa vida, né? Como, por exemplo, eu não tenho um pai rico, não tenho uma mãe que possa me dar um suporte financeiro. Simplesmente você replica aquilo e acha que a culpa é da sua família, que a culpa é do seu pai. E uma das coisas que eu entendi muito cedo na minha vida foi que ninguém me deve nada. Meu pai não me deve nada, minha mãe não me deve nada, ninguém me deve nada. Quando eu entendi isso, a chave virou. Foi quando eu realmente me tornei autorresponsável pelos resultados que eu tinha na minha vida. Isso aconteceu muito cedo. Eu até digo que eu sou uma velha no corpo de uma, não, uma adolescente, né, gente? Uma 30 anos, né? Então, assim, eu acelerei muito o meu modo de pensar, amadureci muito rápido, e precocemente mesmo. Então, quando a chave virou, foi quando eu realmente não coloquei culpa em ninguém pela vida que eu tinha ou pela vida que eu vivi. Eu acredito que a vida que os meus pais viveram foram a vida deles, a vida que as minhas tias viveram, que me criaram, é a vida delas, mas eu não podia replicar isso. Então, peguei essa autorresponsabilidade para mim e disse: não, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida, eu quero viver melhor, eu quero viajar, não quero ter uma vida mais ou menos, eu quero ter uma vida boa. E assim eu corri atrás, né, de trabalhar muito cedo para que realmente eu pudesse ter o conforto e viver a vida do jeito que eu realmente acho que eu mereço. Né? Porque eu acredito que a gente não veio ao mundo para viver de qualquer jeito, não. A gente veio para usufruir do bom e do melhor. Mas a gente tem que fazer por onde, a gente tem que correr atrás e a gente tem que parar de dar desculpa. E eu nunca fui uma pessoa de estar dando desculpa o tempo todo, sabe? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer isso porque fulano não me deu a oportunidade. Na verdade, eu digo que eu não tive oportunidades, né? Eu como pentelha que sou, né? Eu sempre criei as minhas oportunidades e eu sempre dei um jeito ali de fazer com que as coisas acontecessem. Foi assim foi assim que começou o empreendedorismo, né? Por exemplo, na área da beleza. Não vou contar essa parte aqui ainda, não. Vou contar. Porque antes da área da beleza teve outras histórias, né? Por exemplo, antes de eu me identificar, né, com a área da beleza, enfim, eu fiz muitas outras coisas. Por exemplo, eu vendia lingerie, eu vendia tudo, gente. Sex shop. Lingerie, sex shop, roupa. Tudo que você possa imaginar, eu vendia, gente. Enfim. É, E aí, depois, né, que eu comecei a vender de tudo, bijuteria. Gente, eu fiz bijuteria também, sabia, Natália? Fiz biju, ó. Acabar, mas aqui não, né, gente? Mas eu fazia pulseira, fazia colar, fazia de tudo. E aí eu fazia, comprava lá no centro as coisas, organizava tudinho e colocava para vender. E aí a bijuteria me deu um certo retorno financeiro, e aí eu fui, depois disso eu fui me identificando com a área da beleza. Como que começou a identificação na área da beleza? Eu tenho uma prima que ela fazia unha, né? E eu ficava olhando ela fazer unha e tudo mais. Eu disse, mulher, me ensina bem aí, porque aí se tu me ensinar, pelo menos é economizo, que eu não tenho dinheiro pra te pagar, não. Eu aprendi, eu aprendi pra fazer em mim, né, unha. Então eu fazia as minhas unhas, unha do pé, unha da mão, desenhava mesmo no palitinho e tudo mais. Sabe aqueles desenhos com palito de dente, né? Eu desenhava e comecei a vender esse meu serviço para as minhas vizinhas. Consequentemente, eu amava, comecei a amar, comecei a gostar. Eu disse, nossa, uau, eu tô sentindo prazer, eu tô sentindo satisfação, né, em fazer unha. Eu, tudo bem. Comecei a trabalhar isso, gente, antes dos meus 18 anos, tá? Antes da maioridade. Quando eu fiz 18 anos, meu primeiro emprego foi como operadora de caixa. Derrota, gente. Por quê? Não porque a empresa não era boa, não sei o que, não tem nada a ver. Era maravilhosa. Mas eu acho que eu não tinha um perfil para estar ali, não, porque eu era muito destrambelhada, não dava muito certo. Eu tinha muito quebra de caixa, o salário já era pouco. quando, quando chegava no começo do mês para me receber meu dinheiro, não tinha, né?
Tava lá, tudo debitado lá do quebra de caixa. Aí, pronto, né? Passava o mês todinho pra trabalhar, chegava no começo do mês, ainda recebia o dinheiro pelas metades. Aquilo ali foi me desmotivando. Eu disse, gente, isso aqui não é pra mim. E aí, eu comecei a buscar outras possibilidades, né? E não tinha ainda entrado na minha cabeça de fato que seria a área da beleza. Eu fui fazer o quê? Contabilidade. Gente, ó, não me identifiquei, não gostei, não me senti bem. Eu olhava para aquele tanto de número ali, aquilo me dava uma confusão na minha cabeça. Eu digo, gente, que loucura. Eu passo o dia contando dinheiro. Eu passava o dia contando, gente, vocês nunca viram contar dinheiro, não. Eu parecia uma máquina. Uma máquina de contar dinheiro. Pá, 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 pá. Dinheiro é comigo mesmo. Entendeu? Então eu passava o dia lá sendo. Eu trabalhava no correspondente bancário, né? Meu primeiro emprego. Então eu contava muito dinheiro. E aí, enfim, eu digo, não, isso não dá pra mim, eu vou fazer contabilidade. Achei que me identificava. Não sei por que que eu achei isso, né? Mas tudo bem. Fui fazer contabilidade. Às vezes eu acredito que foi até por uma pressão, tipo de, tu tem que fazer uma faculdade, sabe? Todo mundo quando tá com 18 anos, e aí o que que tu vai fazer da tua vida? Os pais, né? Família. E aí tu não decidiu o que que tu quer fazer. Então, às vezes a gente acaba escolhendo uma área, uma determinada profissão, não porque você se identifica, não porque você gosta, mas por uma certa pressão familiar. Isso é fato. Isso aconteceu comigo. Hoje eu percebo que sim, aconteceu uma certa pressão de que eu tinha que fazer alguma coisa, de que eu tinha que mostrar que eu estava fazendo alguma coisa. E aí eu acabei investindo em uma faculdade de contabilidade, da qual eu não me identificava, da qual eu não me sentia bem, da qual eu não gostava. E aí me deu a louca e eu larguei, né? Larguei a faculdade. E eu falei, não vou ficar nisso aqui não, não gosto e tudo. Também larguei, era eu que pagava, não falei pra ninguém. Quando alguém me perguntava, eu dizia que eu não tava mais na faculdade. E aí eu disse, não, eu vou procurar fazer alguma coisa. Aí foi na época que começou a ter faculdade de estética, no Selma, na época, eu fiz. Eu disse, não, vai o meu salário todinho. Oh, meu Deus. O dinheiro que eu recebia era a mensalidade da faculdade, gente, que tristeza. Olha, é horrível você viver desse jeito, viu? E aí, meu Deus do céu, misericórdia, eu vou ter que fazer alguma coisa para complementar essa renda. E aí eu fiz um curso de design de sobrancelhas com depilação lá no Instituto Embeleze. Instituto Embeleze para mim, eu digo, gente, que foi uma escola para mim. Foi meu maior aprendizado, foi o Instituto Embeleze, né? Por quê? Fiz o curso lá no instituto. Comecei a ter minha renda extra fazendo design de sobrancelha, fazendo depilação, atendendo amigas, atendendo as pessoas lá da faculdade. Então, eu conseguia complementar a minha renda. Lá na faculdade, eu era chamada como sacoleira. Só para vocês terem uma noção. A Grace até contou no primeiro episódio, que ela chegava lá, tinha uma roda de mulher, eu tava lá depilando as pernas do povo, tirando sobrancelha. Quando eu olhava um tumulto, era a Paula que tava lá. Eu lembro que na época, até até tinha clínica escola, pronto. Tinha a clínica escola, e aí eu dava um jeito de ir pra essa clínica escola, eu acho que algum invejoso, né, gente, me denunciou. E aí bloquearam a clínica escola, ela ficava inacessível, assim. Aí eu digo, não consegui mais entrar pra atender minhas clientes pra poder pagar a faculdade, né? Então, enfim, o povo tava me prejudicando. E aí eu dava um jeito, dei um jeito de atender na praça, na pracinha lá, nos corredores e tudo mais, eu dava meu jeito. E lá também na faculdade eu vendia várias outras coisas para poder complementar a minha renda. Perfume, maquiagem, tudo eu vendia. Pois bem, fiz o curso no Instituto Embeleze, né? Me doei muito. Eu lembro que eu sou muito dedicada quando eu quero aprender uma coisa, quando eu quero fazer uma coisa, eu sou muito dedicada, eu quero aprender aquilo e eu quero me doar ao máximo porque eu quero ser a melhor. Eu sou assim. E fiz o curso e aí passou-se alguns meses e a minha professora Marcília, na época, ela me ligou, ela disse assim, Paula, eu vou sair do Instituto Embeleze e eu vou indicar uma pessoa, uma aluna. Aí eu, ela é. E eu quero muito te indicar. Eu topei, não perguntei nada. Perguntei, não perguntei valor, não perguntei o que era pra me fazer. Não perguntei, gente, não perguntei nada, eu sou maluca. Eu digo, eu não vou perder essa oportunidade aqui nunca.
Aí, enfim, quando ela me deu um livro desse tamanho pra eu estudar, uma apostila. Aí ela me falou: "É pra te dar aula e tudo mais, não sei o quê". Eu comecei a estudar. Nunca tinha ministrado aula para várias pessoas na minha vida. Nunca, 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 nunca. Até para eu apresentar trabalho na faculdade, na escola e tudo mais, eu tinha uma certa vergonha, né? Eu tinha uma certa vergonha, obviamente, daquele nervosismo. Eu digo, gente, como é que eu vou ministrar a minha primeira aula para 30 pessoas ou eram 40 pessoas? Eu lembro que a turma, ela tava bem cheia. E eu não tava nem aí, eu ia, ou ia dar certo, ou ia dar errado, alguma coisa eu ia ter para contar. Ou que deu B.O., ou que deu certo. Aí eu disse, eu topo, tô topando, vou. Minha primeira aula foi um sucesso, parecia até que eu já tinha experiência, porque eu incorporei a professora. E aí, comecei no Instituto Embeleze, foi quando, de fato, eu comecei mesmo a me identificar, porque eu comecei a ministrar aula, comecei a conhecer muitas pessoas da área da beleza, muitos donos de salões, muitos profissionais. Então, ali foi um network muito grande para mim, muito grande. Porque eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu acabo, às vezes, fazendo amizade com a pessoa, mesmo que ela não queira, ela tem que me aturar, sabe? Tipo isso. Aí ela me atura, ela não me atura, ela sai de perto de mim. Porque eu vou ficar conversando, eu vou ficar falando, enfim. E aí, ali era um network pra mim, eu começava a conversar, falar, e dali surgiram outras oportunidades, porque eu criava oportunidades. O que que eu pensei lá? Poxa, eu ganhava a hora aula, né? Então, dava para complementar a renda, mas também não era tão, né, algo tão grandioso. Eu disse, não, vou ter que fazer alguma coisa aqui para complementar a renda. E aí eu disse, o que que eu tenho aqui? Eu tenho alunos. O que que esses alunos precisam? Olha a minha visão, gente, eu sempre fui assim. O que que esses alunos precisam? Eles precisam de cera, né? Então eu vou procurar a melhor cera do mercado. Fui em busca da melhor cera na época do mercado. E comecei a vender para esses alunos. Então eu fazia um cálculo. Eu tenho X alunos, se eu vender X ceras para tantas turmas por mês, eu vou ter tanto por mês. Então, ali eu já estava empreendendo, né? Empreendendo praticamente dentro do lugar, né, que eu trabalhava. Eles não vendiam cera, eles não vendiam material, então eu não estava, né, burlando ali as regras da instituição. E aí, aquilo começou a aumentar a minha renda, né? E além disso, além das turmas mensais que eu tinha, ah, que eu conseguia vender, aqueles meus clientes, eles passavam a ser clientes fixos. Ou seja, todo mês eu tinha turma nova, todo mês eu tinha cliente novo, e aqueles clientes novos que passavam, eu mantia eles. Ou seja, eu comecei a colocar os meus irmãos para trabalhar comigo e eles iam entregar cera para esse salão de beleza. Gente, olha isso, que massa. Eu já fico pensando assim, o cara que é uma visão, né, empreendedora. A gente, para você ser empreendedor, você precisa ter uma visão gigantesca. Lógico, você precisa pensar grande, você precisa sonhar grande, obviamente. Mas ali numa pequena oportunidade que você tem de fazer uma negociação, de fazer um network, de colocar uma ideia pequena em prática, aquela ideia pequenininha ali, ó, de uma venda de cera, começou a se tornar ali a minha renda, né? A minha fonte de renda, onde a gente acabava ajudando em casa e tudo mais, eu e meu outro irmão. E, gente, eu saía só pra vocês terem uma noção, eu saía com 10 quilos de cera. Eu acho que até hoje eu sou torta por causa disso, é sério. Sou meio torta assim. Toda vez que eu vou pra academia, a minha professora diz assim: Paula, tu é torta. Eu não conto pra ela. Se ela assistir esse podcast, ela vai saber por quê. Minha filha era 10 quilos de cera de um lado, assim, ó. Dentro do ônibus, porque eu tinha que segurar, né, pra poder não cair, porque é ônibus lotado. Segurar e os 10 quilos aqui. Me diz todo dia fazendo isso como que eu ia ser normal. Não tinha como. Aí eu sou torta por isso. Entendeu? Não tem outra explicação, porque eu não me lembro de ser torta antes, né? E aí, aí eu, aí eu, como enfim, comecei a vender, vendi cera e decidi um dia, né, sair do Instituto Embeleze, porque gratidão demais, como eu falei, foi uma escola para mim, sou muito grata ao Instituto Embeleze, a minha professora Marcília, por ter visto ali um potencial em mim, porque às vezes, o que que acontece? A gente nem, gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria dar aula, ministrar aula, sabe? E às vezes a pessoa ela enxerga na gente um potencial que a gente não consegue enxergar. E às vezes a gente tem que estar atenta ao que os outros também nos falam, né? Então, quando ela falou isso pra mim, eu digo, poxa, ela tá me chamando pra substituir ela, eu tenho potencial. E eu vou desenvolver isso.
Então, eu tenho muita gratidão a essa experiência, porque ali eu comecei a enxergar uma outra versão da Paula, né? Que eu poderia ingressar em outros pontos, né? Em outras áreas, como ministrando aula, como fazendo cursos particulares, fazendo cursos em grupo, né? Que eu comecei a ministrar aula VIP depois que eu saí do Instituto Embeleze. Então, tudo aconteceu também depois do Instituto Embeleze. Então, foi um grande aprendizado, foi uma grande experiência e foi muito importante para mim esse tempo, esse período que eu passei lá, tá? E aí, saí do Instituto Embeleze. Eu acho que eu tinha 19 anos. Acho que eu tinha uns 20. Acho que eu tinha uns 20, 21 por aí. Eu passei muito tempo lá, né? Passei muito, muito tempo. Enfim. E aí começou a minha paixão, e decidi realmente focar na, no design de sobrancelha, que é o que eu amo, que é o que eu me apaixono, porque eu fazia a faculdade, mas eu larguei a faculdade, tá? Voltando à história da faculdade, eu larguei a faculdade, eu larguei no. Se eu me lembrar aqui, acho que eu larguei no penúltimo período. Loucura, né, gente? Mas enfim, larguei. Tava devendo umas cadeiras também, né? Enfim. Ia ser só o penúltimo, ia ter que repor as cadeiras que eu fiquei reprovada. E aí, eu disse, eu peguei e larguei. Por que que eu larguei? Larguei porque eu não tinha dinheiro pra pagar, essa é a verdade. Né? Meu salário já estava muito comprometido e tudo mais. E aí não tinha condições. Eu disse, não, eu vou investir em coisas que possam me dar um retorno financeiro mais rápido. E aí, foi quando eu investi realmente na área de estética. Fiz curso de massoterapia, gente, sou massoterapeuta, tá? Me respeite. Odeio, gosto de receber, mas fazer não gosto não. Fiz lá no CTO na época, fiz vários cursos de massagem, passei mais de um ano lá, mais de um ano e meio, fazendo curso de massagem. Então, já fiz massoterapia, já fiz unha de acrigel, design de sobrancelha, depilação, só não fiz cabelo. Cabelo foi a única coisa que eu não me identifiquei. E maquiagem, mas do resto, já fiz muitos e muitos, muitos cursos. Deixa eu pegar aqui uma água, minha garganta tá ficando seca. Onde que eu parei mesmo, que eu me esqueci? Alguém lembra, gente? Sinceramente, ninguém tá prestando atenção no que eu tô falando. Gente, alguém lembra? Cadeira. Tararara. Sinceramente. Mas enfim, o que. Não, meu Deus do céu. Ah, sim, eu não me identifiquei com cabelo, não me identifiquei com maquiagem, não me identifiquei com nada. E aí eu decidi focar, larguei tudo, larguei faculdade, larguei tudo que tinha que tirava minha energia ali, que eu também não tinha dinheiro pra pagar, né? Ficar matando minha cabeça. Eu ia procurar solução. Qual era a solução? Tinha que aumentar a minha renda. Eu tinha que buscar outras alternativas. Ou seja, buscar receita, né, meu amor? Oxe, tinha que buscar dinheiro. O que que eu ia fazer? Aí eu comecei a atender em casa. Peguei, enfim, saí do meu trabalho lá, da operadora de caixa, porque na época que eu dava aula no Instituto Embeleze, gente, olha só. Eu era operadora de caixa, tá? Trabalhava como call center também e ainda ministrava aula. Uhum. Nada, minha filha. Eu tava era com uma dívida lá no seu, mas até doida, eu não tinha condição de pagar. Se era 3 mil, 4 mil reais que eu tava de atrasa. Era, ó, tava lisinha, minha filha. Aí eu disse, rapaz, se eu ficar com essa dívida vai aumentar, aí vai ficar mais complicado ainda de eu pagar. Aí eu peguei, saí, tranquei, comecei a trabalhar em vários lugares para poder ter meu retorno financeiro. E aí eu atendia de call center, né? 5 horas da. Não, menti agora, vou falar o roteiro certo. Saí da operadora de caixa, montei um espaço, pedi minha conta, fiz um acordo para montar o meu espaço, que o dinheiro que a gente recebe lá, né, da rescisão e tal, eu digo, não, vou montar o meu espaço e montei na casa de mamãe. Só que o dinheiro que eu recebi na casa de mamãe, ainda que tinha poucos clientes, eu não conseguia pagar minha dívida no seu, mas gente. Aí eu procurei um call center na época.
fui trabalhar como telemarketing. Aí eu saía às 5 horas da manhã de casa, ia pro call center. Do call center, eu ia pro Instituto em Beleza, que eu ministrava cursos à tarde, tá? E ainda tinha aula, ainda tinha turmas à noite. Ou seja, eu ia à tarde e à noite ministrar aula. E 5 horas da manhã eu tinha que estar em pé para poder ir pro call center. Ah, gente, pelo amor de Deus. Quando alguém vem me dizer que tá. Ai, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não sei o quê. Não, meu bem, você tá com preguiça. Ai, tudo bem. Aí a gente conversa, né? Porque se você me dizer que não, me disser que não tem tempo, aí me poupe, né? Porque eu paguei a minha conta, paguei a minha dívida, fui acordando às 4h30 da manhã, 5 horas. E o pior, nunca me esqueci. Uma vez eu fui assaltada. Indo pra esse call center. Por quê? Eu ia andando, gente, para economizar a passagem, porque eu fazia os cálculos. Eu digo, se eu gasto tanto de passagem todo dia, se eu economizar no final do mês, eu vou ter uma economia de tanto. Ah, dá para fazer alguma coisa. Então, eu economizava minha passagem de ida, tá? Para poder compensar. E compensar que eu digo assim, para poder economizar mais, né? E aí eu lembro que uma vez eu fui assaltada, rapaz, eu fiquei muito indignada com esse ladrão. 4h30 da manhã, eu andando, sofrendo. Eu era até pena de. Não, sinceramente, o povo não tem misericórdia, não. 4h30 da manhã, olhando um cidadã, andando que nem um foguete. Eu ia ficar com pena. Essa mulher, não sei, tá com algum problema, alguma coisa, que eu ando muito rápido. Eu falo muito rápido, eu ando muito rápido, eu faço tudo muito rápido. E aí eu fui assaltada. Perdi meu celular. Levaram meu pouquinho do meu dinheirinho que eu tinha. E eu voltei pra casa toda mijada. Toda mijada. Gente, eu me mijei todinha. Hoje, quando eu olho quando eu olho um motoqueiro, minha filha, eu fiquei traumatizada. Eu fiquei traumatizada. Quando eu olho um motoqueiro, eu já faço assim, ó. Eu já fico nervosa, entendeu? E aí, enfim, voltando pra história, trabalhava, fazia tudo isso em um dia só, ponto. E aí, um dia eu cansei, eu disse, não, gente, já consegui pagar minha dívida no Selma, né, que era o meu motivo pelo estar trabalhando, que nem uma cavala. E aí, larguei, paguei minha conta, paguei minha dívida. E decidi também que eu não queria mais voltar pra estética, porque eu não queria fazer limpeza de pele, não queria fazer esses tratamentos, não me identificava, né? De fato, não me identificava. Me identifico com micropigmentação, me identifico com design de sobrancelha. E aí eu decidi investir muito pesado em design de sobrancelha e micropigmentação. Foi quando começou realmente, deu start na minha vida, né? Eu já atendia na minha casa da minha mãe, numa cabinezinha bem simples, só depilação e só design. Mas eu não tinha visão de micropigmentação. Vou contar pra vocês a visão de micropigmentação. Como foi, né? Um dia, isso é surreal, tá, gente? Surreal, isso aqui eu vou contar pra vocês. Minha visão, sou sensitiva. Uma vez, eu tava deitada na minha casa, deitada, aqui, ó, de boa, cochilando aquele sono. Eu tive uma visão, gente. Um sonho. Eu enxerguei um espaço só de micropigmentação. E em São Luís não tinha lugar nenhum. O povo atendia micropigmentação como atendia, sei lá, qualquer outra coisa, né? Não levava tanto a sério, enfim, não organizava as coisas. Eu tive essa visão de que eu iria trabalhar só com micropigmentação e que eu tenho um espaço só com, com micropigmentação. E eu acreditei naquela visão. Acordei assim, igual um sonho mesmo, subção. Acordei. Eu digo, meu Deus, é isso. E eu acreditei incansavelmente naquela minha visão. Toda vez que acontecia alguma coisa, eu dizia, não, eu vou acreditar naquela visão. Porque eu sou uma pessoa muito de fé. Muito, 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 muito. Parece, sabe quando tu ama uma pessoa, que aquela pessoa parece que tá no teu subconsciente, sabe? A minha relação com Deus é desse jeito. Eu sinto como se o tempo todo ele estivesse do meu lado. O tempo todo eu estivesse conversando com ele. O tempo todo ele estivesse, assim, organizando as coisas, abrindo portas, colocando pessoas. A minha conexão com Deus sempre foi assim, desde jovem. E eu digo que essa visão que ele me deu, não é uma visão de Paulo, foi uma visão que ele me deu do que eu viveria. E eu acreditei plenamente e com toda a convicção de que seria aquilo. Mesmo que eu olhasse para um lado, olhasse para o outro e não olhasse nada parecido. Não tivesse enxergado, não, ninguém fez isso, por que que eu vou fazer, entendeu? E eu disse, não, eu vou acreditar nisso.
E aí eu comecei. Gente, foi perrengue em cima de perrengue, perrengue em cima de perrengue. Dificuldades, né, escassez de dinheiro e tudo mais, cursos caros, e eu não tinha condições de pagar curso, e eu acreditando com toda a certeza de que eu iria viver de micropigmentação e que a micropigmentação ia mudar a minha vida. E assim foi. E aí eu não tinha dinheiro para pagar esse primeiro curso. Tive a visão, mas eu não tinha dinheiro para pagar esse primeiro curso. Pode uma coisa dessa? Pode, né? Aí o que que aconteceu? Eu ministrando o curso lá de design de sobrancelha na Embeleze, conheci uma pessoa que conhecia outra pessoa que tinha vindo de fora e que queria ministrar curso em São Luís de micropigmentação. Eu digo, epa, uma oportunidade aqui. Já fui mexendo meus pauzinhos. O que que eu pensei? Essa pessoa está vindo de fora, ela não tem contatos, não tem network. Na época não tinha Instagram, não tinha patrocinado, não tinha muita coisa, então era tudo muito mais difícil de você conectar pessoas, né? E eu pensei, ela tem o que eu quero e eu tenho o que ela quer. O que eu quero? Um curso de micropigmentação. E o que ela quer? Network. Ela quer pessoas que comprem o curso dela. E o que eu fiz? Divulguei o curso dela para todas as turmas de sobrancelha, design de sobrancelhas que tinha no Instituto Embeleze. Fora para as alunas que tinham passado e passado e passado. E eu comecei a conectar pessoas com essa outra pessoa. E aí eu fiz o meu curso de micropigmentação de graça. Ah, Natália! E aí eu fiz o meu curso de micropigmentação gratuito, dessa forma, tá? De graça. Fiz esse, fiz outros cursos, né? Só na base do network. Gente, o network é muito importante. Conhecer pessoas é muito importante. Se relacionar é muito importante, tá? É aí que as portas vão abrir. É muito complicado uma pessoa, não entra na minha cabeça uma pessoa chegar e dizer assim, eu quero empreender, quero ter sucesso e tudo mais. Cara, o sucesso também está atrelado a pessoas, ao teu network, a quem você está se relacionando, as ideias que vocês estão trocando, entendeu? As oportunidades que você vai dar para aquela pessoa e que aquela pessoa vai te dar, entende? É uma troca. Para a gente empreender, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa conversar, a gente precisa conhecer as pessoas, tá? Então, se você tá aí em casa, parado, entendeu? Não quer sair de casa, não quer conversar com ninguém, não quer se relacionar com ninguém. E acha que, tipo, vai cair do céu, meu amor? Não vai cair do céu, não. Porque até com o seu cliente você tem que conversar. É network também, tá? Então, relacionamento. Empreendedorismo também é relacionamento. De fato, é. O que eu tava falando mesmo? Que eu antes de falar isso, me esqueci. Ó, meus assessores aqui estão muito fracos hoje. Ninguém tomou café. Obrigada. Foi. Então, eu comecei o meu primeiro curso fazendo, ou seja, olhando para mim o que eu tinha, né? Que eu poderia dar para aquela pessoa. E em troca, eu dava o que ela tinha. Ou seja, eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha ideias, tá? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha ideias. Então, às vezes as pessoas falam assim: ai, Paulo, eu não tenho dinheiro. Tá, mas você não tem nenhuma ideia? O que que tu pode fazer com essa ideia? Você não pode vender a sua ideia? Você não pode fazer alguém investir na sua ideia? Você não pode procurar uma parceria para que vocês possam alavancar tudo. Você tem ideia, você tem um conhecimento, mas você não tem dinheiro. Então, você tem que buscar alguém que tenha dinheiro, né, meu amor? A vida é assim, tá? Então, eu sempre vejo o que eu tenho e o que eu gostaria de ter, né? Então, se eu vejo ali uma pessoa que tem um potencial de somar comigo, eu trago ela para perto de mim. E aí a gente vai ajustando as coisas. Então, se você é uma puta de uma profissional, que hoje você não tem condições de começar, se você tem essa dificuldade, procure alguém para investir em você. Qual o problema? Chama uma amiga, vamos trabalhar junto, ou você faz isso, eu faço aquilo. Meu bem, olha, deixa eu te falar, eu tô querendo fazer esse curso bem aí. Eu vou te trazer 10 alunos, tu me dá de graça? Minha filha, se chegar alguém lá na empresa e disser pra mim, Paula, trazer 10 matrículas aqui pra ti, eu posso fazer o curso de graça? Querida, pode sentar aí nessa cadeira. A vaga é sua. Entendeu? Assim que as coisas acontecem, assim que as coisas têm que acontecer,
tá? Porque às vezes as pessoas acham que as coisas só acontecem se tiver o dinheiro, né? Ah, eu tenho que ter o dinheiro. Eu tenho que ter o dinheiro. Não, meu amor, nem sempre você tem que ter só o dinheiro. Você precisa ter ideia, você precisa ter capacidade em alguma coisa. Em que você é capaz. Então, eu sabia da minha capacidade, eu sabia das habilidades que eu tinha, mas eu não tinha dinheiro, né? Então, eu tive que buscar outras formas de fazer as coisas acontecerem na minha vida. E sempre foi assim, tá? Ahn, e é isso. Agora eu falei da parte da. Deixa eu ver aqui no meu papel. Sim, como que eu comecei o curso? Sim, aí eu fiz o curso, né? Do nada essa Siri falando aqui. Fiz o curso, né? E aí eu comecei a atuar na minha casa, né? Peguei as minhas primeiras modelos e tudo mais, fui atendendo. E aí as coisas foram acontecendo. E aí foi quando começou a surgir outras oportunidades para mim. Estava melhorando, atendendo, tendo dinheirinho ali e tudo mais, mas não era aquele horror de dinheiro. E aí eu tinha uma cliente, veja bem, olha, sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te observando. Então, dê o seu melhor. Atenda, faça o seu melhor. Atenda da melhor forma que você pode. Se é na sua casa, dê o seu melhor. Não é porque você está na sua casa que você vai esperar ter um estúdio para você atender da melhor forma possível. Não. Dê o seu melhor. Sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te observando. E é aí que as oportunidades vão começar a aparecer. Estava eu na minha casa, atendia várias clientes de depilação e eu atendia uma dona de salão, né? A Milena na época. E aí um dia a Milena falou assim pra mim, Paula, acho que ela via ali todo o meu esforço e tudo. E ela chegou, Paula, lá no meu salão, lá tinha um salão na Holandeses, lá no Ibis. E ela falou assim: eu tenho uma parte de cima, né? Tem um mezanino, né? Tinha 3 salas já lá em cima. E ela falou pra mim: Paula, tem a parte de cima e eu só tô usando a parte de baixo. Se tu quiser, você pode estar alocando, sublocando a parte de cima. E aí, meu amor, na hora que ela me falou isso, eu disse: eu vou. Com a cara e com a coragem, que tiro não tinha, não, filho. Só tinha as coisinhas que tinha lá na minha sala, que nem eram tão bonitinhas, mas era aquela mesmo. Precisei comprar algumas coisas. E eu fiz o quê? Pedi cartão emprestado pra minha tia. Eu disse, é o seguinte, surgiu uma oportunidade, a verdade é essa que eu não tenho dinheiro. Me empresta aí seu cartão de crédito, vou parcelar em 10 vezes sem juros para não ficar pesado. Mas eu tô precisando comprar algumas coisas para poder ir para esse outro local. E aí eu fui, né? Deu tudo certo, fui pro estúdio da Milena. Quando eu saí da minha casa e fui pro estúdio, gente, negócio assim, sabe? Voou, né? Porque eu vi, parece assim que as pessoas, a gente tem que começar, mas a gente não tem que se estagnar, né? Ah, porque eu tô em casa, vou ficar aqui, tá tudo certo, tá tudo bem, eu tô pagando aluguel e tudo mais. Só que teu cliente quer um conforto, ele quer ter uma experiência. Quando tu tá em casa, querendo ou não, tira a tua privacidade. Então, tudo isso eu sei, tudo isso eu passei. Eu sempre indico para as minhas alunas, comece em casa, comece. Mas não fique em casa para sempre, tá? Não fique em casa para sempre. Busque melhorias e quando as oportunidades aparecerem, você vai lá e você agarra com unhas e dentes, né? E foi o que eu fiz. Eu fui para lá, alavanquei. Nossa senhora, meu Deus, comecei a ganhar aquele dinheiro, eu fiquei louca. Aí eu disse, meu Deus, isso aqui vai dar certo mesmo. E aí eu comecei, fiquei lá com ela por muito tempo, também foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, uma pessoa que me ajudou muito, me incentivou, me apoiou, abriu essa porta para mim, para que eu pudesse realmente ter uma outra visão ali do mercado da beleza. E ela era muito conhecida e tudo mais, tinha muitos clientes, então foi ali também um network. E aí chegou o momento de partir, né? Ela vendeu o salão lá na época. E aí como não seria mais ela, né, a pessoa que ia estar à frente do negócio, eu decidi não ficar mais, né, por questões minhas mesmo, que eu me dava bem com ela, a gente já tinha a nossa forma de trabalhar. Então, entrando uma outra pessoa, eu não sei como seria. Então, eu preferi não arriscar. E aí foi a saga, porque eu também não tinha dinheiro.
De novo, eu não tinha dinheiro. Assim, porque eu tava começando a ganhar dinheiro, mais dinheiro, né? Mas eu tinha que reinvestir, eu tinha que pagar um curso, então, querendo ou não, não ficava com dinheiro, né? E aí eu digo, cara, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro pra fazer outro investimento? E aí, na época, eu tive que me mudar, fui pro Max Center e tudo mais, deu tudo certo. Pedi cartão emprestado de novo. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, dica. Olha, deixa seu nome limpo na praça. Deixa seu nome limpo na praça, porque, olha, a gente já pode precisar. Então, eu sempre tive, peço R$ 10 emprestado, tá aqui, ó, R$ 10 te pago. Pago 11, que é pra dizer que teve os juros, entendeu? Mas eu sempre deixei meu nome limpo na praça. Então, eu pagava minhas coisas certinho, entendeu? E aí, eu precisei de novo, né? Da minha patrocinadora lá, minha tia que me criou, que era minha mãe. Aí eu disse, tia, me dá esse cartão de novo. Vou ter que comprar umas coisas, porque eu vou precisar mudar, as coisas estão melhorando, aparecendo outras oportunidades, não posso dar um pé para trás. Vou continuar, pedir o cartão da minha tia emprestado de novo. Fui lá e reformei lá essa loja no Max Center. E aí, fui para lá e as coisas começaram a melhorar ainda mais. Organizei as coisas do meu jeitinho, padronização e tudo mais, criei a minha marca. Comecei a ministrar curso lá também. E aí as coisas foram melhorando, melhorando, crescendo, crescendo. E aí começou a ficar pequeno. E aí, do nada, eu disse que eu ia me mudar de novo. Em 8 meses. Minha irmã, eu tenho algum problema com mudança, só pode. Aí, eu lembro que na época meu marido, hoje ele era meu namorado, né? De novo, eu digo de novo, mas enfim, ele sempre acabava me apoiando, né? Vamos lá e tudo. Peguei. Gente, esse aqui pra mim foi um testemunho na minha vida, viu? Porque sabe aquelas coisas que a gente não sabe explicar? Até hoje eu não sei explicar. Eu digo, gente, se eu não tenho dinheiro nem pra me mudar e de repente eu tinha que pagar um calção, porque tipo assim, eu disse que eu ia me mudar pro Maranhão Novo, né? E eu tinha gostado de uma casa que o corretor tinha mostrado uma foto e tal. Sabe quando tu chega no lugar que tu diz assim, é aqui? Pois é, aconteceu isso. Eu disse, é aqui. Aí ele falou assim pra mim, não, mas ele não vai alugar. Eu, por que que ele não vai alugar? Eu sou chata. Eu vou ganhar esse homem nem que seja no cansaço. Aí eu, por que que ele não vai alugar? Aí ele, não, por isso, não sei o que ele teve problema com o inquilino, tarará, tarará, tarará. Eu disse, mas ele vai alugar sim pra mim. Vai alugar. Aí fui em cima, fui embaixo, alugou. Me pediu um calção de R$ 8.000. R$ 8.000. Gente, até hoje eu não sei como eu paguei esse calção. Não sei. De verdade, eu não sei. Sabe quando parece que, tipo, tudo tem que acontecer e tudo acontece, ele cedeu, ele quis alugar a casa e tudo mais. Aí, de repente, tipo, começou a acontecer as coisas, tipo, aparecer dinheiro, né, trabalho e tudo mais. E eu juntei aquele dinheiro de uma forma surreal, surreal. Pra mim não tem outra explicação. Pra mim foi Deus que botou a mão bem ali e disse assim: é aqui que tu vai ficar, é aqui que eu te quero e é aqui que as coisas vão acontecer na tua vida. Foi bem assim. E aí eu fui pra essa casa e um dia eu cheguei nessa casa enorme, né? Quem já foi lá na clínica sabe que é enorme. E aí eu cheguei, eu disse, um dia eu tava naquela casa e eu, sabe quando tá uma loucura na tua cabeça? Gente, mas o que que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu, como assim, Paula, que eu tô me perguntando isso nessa altura do campeonato. Aí eu, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Eu e mais duas funcionárias para um batalhão de sala. E o que que eu ia fazer com aquela sala ali? Enfim, aí, o que aconteceu? Ficou pequeno. Ficou pequeno em poucos meses, gente. Foi um negócio assim surreal. Aí, tipo, depois eu comecei a entender as coisas, sabe? Hoje, por exemplo, o Dote é lá, né? A clínica, o Feijão Cotó, que é nosso também, a Belfort Shop, tudo é lá. Então, a gente expandiu a empresa de uma tal forma que hoje está pequeno. Hoje, o local onde nós estamos está pequeno para a empresa que a gente tem. E aí eu fico, naquele momento que eu decidi ir pra lá, eu, caramba,
eu não estava entendendo nada. E depois as coisas começaram a fluir, eu comecei a entender. E simplesmente as coisas começaram a acontecer. Gente, tem um episódio que eu quero contar pra vocês, né? Lembra que eu falei que eu tava lascadinha, né? Negócio de grana e tal. Eu não sei como que eu tinha conseguido esses 8.000 reais. E vocês acreditam que teve um cidadão que roubou a minha placa nessa altura do campeonato, antes da inauguração, simplesmente roubaram a minha placa. Mas, gente, assim, a placa era feia. Sabe, eu não tinha dinheiro pra pagar arquiteto, tudo era da minha ideia. E aí eu tive a ideia de fazer uma placa enorme que parecia um outdoor. E aí eu ficava olhando para aquela placa, gente, mas que ideia ridícula, isso tá muito feio, isso tá muito estranho. Aí quando eu cheguei, 2 dias depois, eu estava sem placa. Eu não sei como esse cara conseguiu levar uma placa de 3 metros quadrados, gente. Era enorme, era um negócio muito louco. E isso foi na amizade, né? Porque meu amigo, né? Olha, gente, tudo é amizade. Olha o network. Eu não tinha dinheiro, mas tinha amigos, um contato e tal. E aí eu tinha meu amigo Elton, tá até brincando com ele, ontem a gente tava junto. Aí eu disse, Elton, tu lembra da primeira placa? Minha primeira placa, olha como era o meu nome, é Nani Depil. Amiga, tá, que tu consegue enxergar isso. Nani Depil, meu Deus do céu, era a minha primeira. E ele que fez a minha primeira plaquinha lá da minha casa, era Nani Depil, que meu apelido lá na casa de mamãe é Nani. Todo mundo me chama de Nani. E aí era Nani Depil. Ele que fez a minha placa. E essa placa também que o ladrão roubou, foi ele que fez, né? Aí eu digo, amigo, deixa eu te falar uma coisa. A situação é essa e tal, né? Vamos fazer a placa aqui, me dá um desconto, aí deixa eu te pagar depois e tal. Vamos fazer na amizade, né? Porque no dinheiro, no cash, não tem como. Então tem que ser no cartão amigo. Dá pra ser? E aí as coisas foram acontecendo, mas o bendito ainda roubou a minha placa. Aí lá vai eu, na maior cara de pau, pedir pra ele fazer outra. Aí eu, ai, senhor, eu tive que pedir pra fazer outra placa. Aí eu disse, não, gente, Deus foi tão misericordioso comigo que eu não podia inaugurar a clínica com essa placa horrível. Porque tava horrível, tava muito feia, gente, muito feia mesmo. E enfim, voltando pro assunto da clínica, hoje a Belfor Beauty, ela está no mesmo local, né? Que eu falei que seria lá. Bati o pé que seria lá. Gente, só pra vocês terem uma noção, quando eu mudei pra lá, eu vou contar isso aqui. Chegava era um monte de gente. Gente, chegou acho que umas 3 a 4 pessoas. Não sei de onde que aparecia. Não sei, né? De onde que esses seres humanos apareciam na minha vida. Mas chegava a dizer assim, olha, não vai dar certo aí. Eu, por que que não vai dar certo, minha irmã? Tá repreendido. Por quê? Essa casa é cheia de alma. É o quê? Cheio de espírito. Cheio disso. Cheio daquilo. Eu digo, vai sim. Vai sim. Porque eu vou entrar aqui, eu vou prosperar. É aqui. Uma vez a mulher, porque vai cair o teto. Caiu o teto mesmo. Caiu o teto. Caiu. Mas, enfim, toda vez que chegava uma pessoa dessa pra mim, eu repreendia ela em nome de Jesus. Eu digo, não, eu vou prosperar. É aqui. Foi aqui que Deus mandou eu ficar. Foi aqui que Ele mandou. Eu senti que era aqui, então vai ser aqui. Pode ter o que for aqui nessa casa, mas eu vou prosperar é aqui. Pronto, a minha fé que tem que prevalecer. E aconteceu. Prosperei lá, crescemos lá e cá estamos nós, né? É, hoje, como é que tá a Belfor Beauty hoje? Hoje nós estamos crescendo, perrengues em cima de perrengues, né? Porque se eu falar aqui para vocês que é fácil, é maravilhoso, eu não tenho problema com cliente, tenho muitos problemas com cliente, tenho muitos problemas com funcionário, tenho muitos problemas, como qualquer empresa tem. Se alguém sentar numa mesa para você e dizer assim, a minha empresa é perfeita, a minha equipe é maravilhosa. Não tenho problema. Meus clientes são 100% satisfeitos. Tá mentindo. Tá? Tá mentindo. Só que eu decidi continuar, tá? Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as insatisfações, eu decidi continuar. E isso foi o que me fez estar e chegar onde eu cheguei. O que que eu aprendi? Eu aprendi que as dificuldades são
É de fato o que nos molda, é de fato o que nos faz amadurecer, é de fato o que nos faz chegar a um outro nível. Eu digo que os clientes, é, não digo chatos, porque chato é como as pessoas falam, o cliente chato. O cliente insatisfeito, o cliente exigente. Esse é o cliente que mais vai te fazer crescer. É o cliente insatisfeito e o cliente chato, como eu sou com a Natália, que tá bem aqui na minha frente. Por quê? Porque você consegue enxergar as coisas que tem que ser melhorada. E tu pode perceber que nem a questão do amigo, né? Aquele amigo que toda hora passa a mão na tua cabeça, não presta. Entendeu? É melhor tu ter um amigo, ei, cara, tu tá fazendo isso aqui errado e tal, dá uma olhada, dá uma analisada. Esse é o cara que vai, né, te dar um puxão assim, tu vai cair na real. A mesma coisa é o cliente que às vezes não tá satisfeito, você para e pensa, aí, por que que eu tô fazendo de errado? Né? Então, eu sempre tive essa visão. O que que tá acontecendo? Então, eu vou ali, realmente isso aqui tá errado. Então, eu tenho que ir melhorando, melhorando. E aquilo vai me fazendo crescer. Então, eu acredito que todos esses problemas que eu tive ao longo do tempo, ao longo dessa trajetória, foi realmente o que me fez crescer, tá? Foi eu ter a maturidade de ouvir, a maturidade de entender, para que realmente eu pudesse absorver e alavancar na minha carreira, ou seja, dominar o meu emocional, né? Porque às vezes a gente tem uma imaturidade, a gente tem um emocional acabado, e aí a gente não está preparado nem para ouvir uma insatisfação. E aí o que que acontece? A gente vai deitar na cama, vai chorar e não vai olhar para o problema e não vai resolver. É isso que acontece. E eu, como sempre fui num tiro, porrada e bomba, né? Eu vou lá e eu resolvo, faço o que tem que fazer. Deu certo? Não tem outra opção? Tem que resolver desse jeito? Então vamos fazer as coisas continuar e vamos fazer as coisas acontecerem. E essa é a minha história boa, né? Eu vou contar um episódio da minha vida. Pega bem ali pra mim. Ah, desculpa. Que foi a parte negra. Todo mundo me pergunta, de vez em quando eu falo, não sei o quê. Aí, mas de fato o que aconteceu? Por que que tu ficou sem atender? Não sei o quê e tudo mais. E aí eu vou contar pra vocês agora, né? Que eu nunca contei, vou contar agora. Só contei uma vez, não foi no testemunho lá na. Onde foi, Natália? Ah, foi. Contei rapidamente. Eu vou deixar aqui que é pra ficar registrado. No ano de quanto? Que horas são aí, gente? Já tem uma hora contando só. Ah, tá. Vocês já estão ficando até com sono, né? Sinceramente. Então, vamos lá. 2000, a gente tá em 2020, é? 2021. 2021. Tô perdida. 2021, 2020, teve um episódio na minha vida, né? Que foi o fato de eu ter ficado doente, né? Fiquei doente em 2020. Fiquei doente em 2020. E aí aquilo me desestabilizou. E olha que eu achava que era realmente uma pessoa forte e tudo mais, mas sempre vai ter um episódio na nossa vida que vai meio que, né, balançar um pouco, a gente vai ficar ali emocionalmente abalada. E foi o que aconteceu comigo no ano passado. Por que que isso me abalou tanto? Né? Hoje eu entendo, depois de ter buscado ajuda, de ter buscado, né, entender realmente o que que tinha acontecido comigo. Por que que eu me comportei dessa forma nessa situação? E eu entendi que o fato de eu ter ficado doente e de ter enxergado, de fato, eu culpei, né? Eu culpei a minha profissão, né? Como micropigmentadora, né? Técnica, não falando como empreendedora, falando como micropigmentadora, fazendo procedimentos, né? Eu culpei aquela minha ação, eu culpei aquela minha profissão por ter me deixado daquela forma, né? Por ter perdido, eu fiquei sem movimento na minha mão, e o fato de eu ter ficado sem movimento, de não conseguir, né, tipo, fazer o procedimento, aquilo me abalou muito, porque na minha cabeça eu me doei muito para minha profissão, muito, muito. Eu passei anos para construir o que tenho construído até hoje. Só eu sei o quanto que eu me sacrifiquei, só eu sei o quanto que eu me doei.
E, de repente, aquilo que eu mais me doei, que eu mais me sacrifiquei, me adoeceu. Então, aquilo para mim pesou de uma forma muito, nossa, foi um fardo muito forte para mim. Outra pessoa poderia ter o mesmo problema, encarar esse problema de uma forma diferente. Mas não era o fato desse meu problema de saúde, mas o que estava por trás do meu problema de saúde, que era a minha profissão. Eu me sentia muito útil fazendo o que eu fazia, atendendo. Eu amo atender. Então, o fato de amar atender, daí não poder mais atender, me fazia sentir inútil. Então, o fato de atender demais me fez realmente, né, ter esse problema, postura, né, foi na cervical e tudo mais. Então, eu tive esse problema. Então, quando foi no ano passado, eu me vi uma pessoa feia, acima do peso, com quase 13 quilos acima do meu peso, com a minha cabeça cheia de ferida, com o meu cabelo horrível, que nenhum tratamento dava jeito. Por quê? A minha pele, eu me olhava no espelho, eu nunca esqueci do dia que eu me olhei no espelho, que eu me achei a mulher mais feia do mundo. Eu passava uma maquiagem e aquela minha maquiagem, assim, parecia assim que não pegava no meu rosto, sabe? Parecia assim que não sentava, porque tava feia a minha pele. E eu digo, meu Deus do céu, essa não sou eu. Eu olhava para os meus olhos, que diz que o olho, né? Os olhos é a janela da alma. Então eu olhava para os meus olhos e eu enxergava o quê? Tristeza. Só tristeza. Eu não conseguia me sentir bem, eu não conseguia me sentir feliz, né? Essa foi a verdade. E aí nada para mim fazia sentido. Eu chegava na empresa, eu olhava assim, eu digo, meu Deus do céu, eu não sentia prazer, eu não sentia vontade de trabalhar. Eu entrava naquele lugar, aquele lugar que todos os dias eu acordava para trabalhar feliz. Todo mundo sabe como eu chego na empresa. Oi, gente, bom dia, não sei o quê e tudo mais. As meninas até me imitam. É o meu jeito. Porque eu estou indo para um lugar que eu amo. E eu comecei a chegar lá de uma forma diferente, porque eu não tinha mais prazer em chegar dentro da minha empresa que eu comecei realmente a odiar. Comecei a odiar a minha profissão. Essa foi a verdade. E eu queria, sei lá, eu queria ir embora, eu queria fazer outras coisas, menos trabalhar dentro da minha empresa, tá? E aí eu disse: "Não, Deus, eu não posso ficar assim, eu não posso deixar todos esses meus problemas, todo esse meu emocional, todo esse meu problema de saúde tomar conta de mim. Porque eu tô deixando de ser a Paula, eu tô perdendo a minha essência, eu tô deixando de ser quem eu sou, né? A Paula que é alegre, comunicativa, feliz e tudo mais, tá tendo problema, eu tô lá, vamos resolver e tudo. E eu deixei de ser assim por causa desse meu problema, porque eu me sentia realmente impotente. Só pra vocês terem uma noção, teve um dia no ano passado, não lembro exatamente o dia, mas eu digo que um abraço, enfim, vamos lá. Eu digo que um abraço salva. Por quê? Eu nunca contei isso pra ninguém, eu acho que só pra minha cunhada que ela sabe disso. Mas teve um dia que eu tava muito mal mesmo. Foi no dia assim que eu disse, eu não quero mais nada. Nada, 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 nada. E eu tava em casa, eu juro pra vocês. Eu tava deitada, chorando muito, 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 muito. E eu tava com muitos pensamentos suicidas. Muito, 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 muito. E eu lembro que eu fui na sacada do meu apartamento. E eu senti vontade de tirar minha própria vida. Nesse dia. Foi horrível, horrível. Eu olhava pra baixo assim, eu disse, meu Deus do céu, nada pra mim mais faz sentido, eu não quero mais isso. E aí o meu marido chegou e ele me deu um abraço. Ele nem sabia que ele tava me fazendo bem danado, com aquele abraço. E ele me abraçou, me abraçou, me abraçou de um jeito tão diferente, que quando ele me abraçou, eu disse, é como se eu tivesse caído em mim, sabe? E eu disse, não, é disso aqui que eu preciso disso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tá passando por batalhas e por lutas na nossa vida que a outra pessoa, ela não tem nem noção, ela não tem ideia do que você tá passando. E eu digo com toda certeza, com toda a convicção da minha vida que essa foi a fase mais difícil que eu passei. Eu achei que eu já tinha passado por coisas difíceis da minha vida, mas sem sombra de dúvida, a coisa mais difícil que eu passei na minha vida
foi essa fase. A fase de impotência, a fase de inutilidade, a fase de olhar para tudo que eu construí e não sentir gratidão, não sentir paz, não sentir alegria e me sentir como se eu estivesse me autodestruindo. Foi essa sensação que eu tive. E aí eu digo, meu maior aprendizado nessa fase foi que realmente eu aprendi a ser mais dependente de Deus. Não a ser dependente, a voltar a ser dependente, porque eu sempre me achei dependente dele. Mas eu acredito que por um momento na minha vida eu esqueci. Essa foi a verdade. Eu deixei de lado um pouco aquela fé que eu tinha, aquele meu apego, aquela minha dependência. Eu acho que eu resumo de tudo isso, dependência. E quando Deus me tirou daquela cadeira ali, arrancada mesmo, que eu digo que foi arrancada, eu saí da minha sala de atendimento arrancada. Eu não tive opção. Eu não tive um momento de despedida, eu simplesmente não consegui mais atender. E o que eu achei mais surpreendente foi o que eu mais tinha medo que acontecesse, não aconteceu. Foi quando eu acredito que Deus mandou a mensagem dele pra mim, que foi que onde ele coloca as mãos e onde tem propósito, nada, 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 nada acaba. Nada vai derramar, nada vai derrubar, nada vai prejudicar, porque ali tem a mão dele. E eu tinha medo de sair de atendimento, porque sair total de atendimento, porque a empresa vai quebrar o faturamento, isso, aquilo e tudo mais. E quando eu saí do atendimento, foi quando a empresa mais faturou. Foi quando eu tive uma visão realmente de empresa, de empreendedora, de empresária, de trabalhar no estratégico definitivamente na minha empresa. Foi quando eu tive essa visão, foi quando eu saí dessa posição. E eu sou muito grata hoje a toda essa fase negra que eu passei na minha vida, porque eu digo que depois que tudo isso aconteceu foi quando eu realmente me tornei uma empreendedora de verdade, com uma outra visão de negócio. E aí, voltando a falar da minha dependência, né? Da minha dependência de Deus. Naquele momento, em algum momento da minha vida, eu achei que eu era muito forte, né? Sou muito forte, eu consigo sozinha e tudo mais. E quando a gente se acha muito assim, né, a gente esquece quem nos colocou lá. E hoje eu tenho plena convicção, tanto tenho certeza de que Deus me colocou onde eu estou, de que eu estou aqui porque Ele me colocou, porque a fé que tinha lá no meu coração é a fé que hoje está aqui no meu coração, porque Ele não me abandonou. Gente, eu passei muito tempo longe da empresa. Muito tempo de corpo e muito tempo de cabeça. Principalmente de cabeça, porque às vezes eu estava lá de corpo, mas eu não estava de mente. E ele estava o tempo todo sustentando, o tempo todo sustentando, o tempo todo, a empresa faturando, 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 crescendo, crescendo, crescendo. A gente faturou muito mais na pandemia. A empresa cresceu de uma forma surreal na pandemia. Logo no momento, na pandemia, e no momento em que eu estava doente. Se tem uma outra explicação a não ser o propósito que Deus tem na minha vida e o propósito que Deus tem através da Belfor Beauty, para mim não tem outra explicação. Por quê? Eu não falo isso nas redes sociais, que eu faço, isso, aquilo, não. Mas eu sei o quanto que através da minha empresa a gente consegue ajudar pessoas. E eu não falo só pessoas da minha família. Eu não falo só os meus colaboradores. O que a gente faz através da Belfor Beauty vai muito além. Vai muito além. Muito, muito além. E a gente faz isso por gratidão. Porque eu sei que a minha empresa não é uma empresa de Paula. É uma empresa que Deus colocou nas minhas mãos para que eu cuidasse. Para que eu pudesse ter um propósito. E eu tenho levado esse propósito. Eu quero continuar levando. Quero continuar levando os nossos projetos sociais. Quero começar até a mostrar um pouco mais sobre isso para vocês nas redes, porque a gente faz muito internamente. Eu faço muita coisa internamente que às vezes eu não quero postar, não me sinto à vontade em postar, entendeu? Mas isso é uma coisa muito cultural dentro da empresa.
E hoje eu percebi isso, eu entendi isso. Eu entendi o meu propósito, eu entendi quem eu sou, quem eu tinha que voltar a ser e aprendi a novamente a ser uma pessoa grata. Novamente ser uma pessoa grata, porque, gente, não adianta a gente esquecer. A gente começa a esquecer e a gente achar que a gente vai lutar com as nossas próprias mãos, porque a gente não vai conseguir. A gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinha. E muito menos sem fé e sem acreditar que Deus está à frente. Não sei qual é a tua religião, não sei qual é. Isso não me interessa. Até porque eu não vou falar de religião aqui. Ah, Paulo, o que, que tu é? Não. Eu sou cristã. Eu creio em Deus. Eu creio em um Deus poderoso que está acima de tudo, acima de todos e que cuida de mim e que abre as portas para mim e que me coloca e que me molda todos os dias. Porque eu sou uma pessoa falha. Se eu falar aqui para vocês, ah, Paula, tu é perfeita, não sei o que. Tem gente que fala assim para mim, né? Ah, é engraçado isso. Enfim. Ah, Paula, é isso, Paula. Não, gente, eu sou uma pessoa problemática. Entendeu? Eu sou uma pessoa cheia de problemas, cheia de defeitos. Eu tenho inúmeras qualidades, inúmeras, mas eu tenho inúmeros defeitos. Eu sou um ser humano falho como qualquer outro, tá? Uma pessoa que está em constante evolução, uma pessoa que está em constante aprendizado, uma pessoa que vai quebrar a cara, uma pessoa que erra, uma pessoa que fracassa, porque eu já fracassei várias vezes, tá? Várias vezes, várias vezes. E o empresário, o empreendedor, ele tá propício a fracassar, a errar, tá? Isso é fato. Quem não quer fracassar, quem não quer errar, nem começa a empreender, né não? Todo mundo tem dificuldade. Essa é a verdade. Mas graças a Deus, uma das coisas que eu percebi também ao longo da minha vida foi que eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado. Principalmente, principalmente nos momentos difíceis. Hoje a minha família trabalha comigo, como muitos de vocês sabem, eu já falei isso no Instagram, né? Hoje a empresa praticamente ela é composta de familiar, né? Uma empresa familiar hoje. A Belfor Beauty é uma empresa familiar. Belfor Beauty não é uma empresa de Paula. É uma empresa familiar, tá? É... E a gente juntos, graças a Deus, nos unindo, nos apoiando, servindo uns aos outros e se respeitando. Todo mundo fala, ai, mas trabalhar em família, ai, dá certo, meu Deus, dá errado. Gente, não sei daqui a um tempo, né? Mas todos esses anos que a gente está trabalhando junto tem dado muito certo. Cada um sabe seu lugar, cada um sabe se respeitar. Eu acredito que realmente o respeito é a única forma de você conviver, seja no relacionamento de amizade, seja no relacionamento amoroso, e seja no relacionamento familiar, e seja num casamento de empresas, né? De pessoas, né? Porque você ter sociedade é um casamento, né? Então, a base é o respeito. E hoje, graças a Deus, dentro da empresa, mesmo a minha família trabalhando comigo, a gente consegue levar a empresa a amarrar as ideias de uma forma realmente com muito, 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 muito respeito. Sou muito grata também ao meu esposo, que hoje me ajuda. Ah, eu vou até falar disso, porque quando eu comecei, eu nunca falei sobre isso, né, nas redes sociais, mas eu vou aproveitar para falar. Quando eu comecei, as pessoas falavam muito que tudo que eu tenho foi porque me deram. Tudo. Que meu marido me sustentou, que ele me deu a minha empresa, que ele isso, que ele aquilo. Aproveitando para deixar claro, o meu marido não me deu absolutamente nada. Ele não me ajudou em nada financeiramente. Tudo que eu consegui por mérito meu. E doa quem doer, mas essa é a verdade, tá? Porque é muito mais fácil as pessoas falarem, porque eu não tinha uma condição financeira. E ele tinha uma condição financeira na época melhor do que a minha. Então, né, no óbvio as pessoas associam. Então bem o namorado dela que tá ajudando ela para poder conseguir as coisas, né? É mais ou menos isso que acontece. E na minha realidade não foi. Ele me ajudou de outras formas, me apoiando, me incentivando. Paula, vou montar um armário aqui para ti. Paula, vou ajustar isso aqui. Isso aí, ele me ajudou. Mas financeiramente, ele nunca me ajudou, não, tá?
Hoje nós somos casados, fazemos investimentos juntos, obviamente, somos casados, tá? Então agora é uma outra vivência, é uma outra vida. Somos uma só pessoa, né? Mas antes não. Então tinha muito esse comentário, eu achava. Na verdade, eu nem respondia, porque assim, eu não sei você, né? Mas eu tenho muita preguiça, né, de ficar toda hora me explicando para as pessoas. Se a pessoa acha isso, problema é dela. Entendeu? O problema é dela. Fica com o teu pensamento. Eu não vou ficar me justificando o tempo todo. Mas, de fato, isso nunca aconteceu. Mas é o boato que rodava na cidade, principalmente, né? Entre na área e tudo mais. Mas aproveitando a oportunidade para limpar a minha barra e a minha ficha, né, meu amor? Estou falando isso. Nunca me ajudou financeiramente, mas apoio moral, obviamente, sempre teve. Eu acredito que esse foi um dos motivos que ele se orgulhou de mim, né? Saber que eu estava ali na batalha, buscando, querendo construir realmente as minhas coisas. Com meu esforço próprio, tá? Nada contra, tá, gente? Quem, quem tem alguém que ajude, né? E tudo mais, não tem nada a ver. Agora, o chato é quando a pessoa fica inventando história tua, né? Que não é verdade. Ninguém gosta de ouvir uma história da sua vida que não é verdade, que alguém criou por algum motivo, né? Enfim. Mas, gente, no mais, a minha história é essa, né? Falei um pouco pra vocês, resumidamente, porque senão ia ficar aqui. Já tem quanto tempo? Ai, 1h10 tá ótimo. Tentei resumir ao máximo, né? Porque senão eu ia ficar aqui falando o dia inteiro e ninguém nem ia querer terminar de assistir o podcast. Mas é isso, eu acredito. O que eu tenho pra falar pra vocês que estão começando? Amores, comecem na casa de vocês, comecem pequeno. Vejam o que vocês têm de capacidade para que vocês possam buscar pessoas para ajudar vocês. Sempre tem uma forma, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução para a gente conseguir aí alcançar os nossos objetivos. O problema realmente é que a gente se limita. A gente não consegue, a gente não consegue enxergar as nossas capacidades, as nossas habilidades e se acha limitado. E aí a gente sempre começa a olhar para aquilo que a gente não tem capacidade e a gente se trava, tá? Mas no mais é isso. Vão com medo mesmo e façam as coisas acontecer. Não tem segredo, não tem mistério, mas tem muito perrengue. E os perrengues, eles precisam ser enfrentados. De fato, é isso. A gente tem que enfrentar e continuar. Cai, levanta, tá? Um beijo e até mais.